E aí pessoal que acompanha o canal do programa Japonês Online aqui no YouTube, eu sou o Vinícius e nesse vídeo eu quero contar um pouco para vocês de quais foram as minhas primeiras impressões estando aqui no Japão. É a minha primeira vez aqui no Japão. A gente está fazendo uma viagem com alunos do programa Japonês Online, chama Experiência Tóquio, que envolve passar alguns dias visitando os principais pontos e participando de eventos que acontecem aqui em Tóquio, no Japão. Essa viagem aconteceu pela primeira vez em 2016, eu ainda não fazia parte do programa Japonês Online, e dessa vez, em 2019, eu tô aqui participando dessa edição. E a gente chegou alguns dias antes para recepcionar os alunos vão chegar daqui a 3 dias. E eu quero comentar um pouco com vocês sobre quais foram as minhas primeiras impressões aqui da cidade. O primeiro ponto que eu não posso deixar de comentar foi o trajeto, a viagem para cá. Eu já tinha feito algumas viagens de avião que eu achava que eram compridas, mas eu não sabia o que era viagem de avião comprida até então. A gente fez um trajeto que passou primeiro de São Paulo até os Estados Unidos, a gente foi até Newark, nos Estados Unidos, e foi um trajeto de aproximadamente 8 a 9 horas. Já foi um trajeto grande, porém quando a gente chegou em Newark, que fica em Nova Jersey, a gente pegou aí sim o trajeto que veio de lá até o Japão. E esse foi um trajeto bem demorado, a gente desceu no aeroporto de Narita, em Tóquio, e foi um trajeto de 13 horas. Foi bem longo mesmo, a sensação de que foi mais que isso, principalmente porque você se sente um pouco confinado lá dentro, mas depois que você chega, você percebe que valeu a pena. Porque a magia acontece desde as suas primeiras impressões logo no aeroporto. Muita gente pergunta sobre coisas a se fazer em Tóquio, e quando você chega aqui, você percebe que Tóquio é uma grande coisa a se fazer, porque qualquer pequena experiência que você faça já vai ser de um valor muito grande para você, desde fazer uma pequena compra, quanto simplesmente andar na rua, olhar para as lojas, olhar para as pessoas, olhar os hábitos delas, tudo isso é de um valor muito grande, porque é uma realidade que a gente não está acostumado. E um ponto que eu acho válido comentar é justamente a questão do atendimento. Quando você vai em lojas, quando você vai comer, é impressionante o nível de prestatividade de quem trabalha em estabelecimentos comerciais aqui para com o cliente. Já aconteceu de eu estar procurando a contagem na minha mão de quanto vai dar ali a compra, e eu levei quase 1 minuto para comprar, e eu até achei que o atendente da conveniência onde eu estava podia ficar bravo comigo, mas ele não ficou. Eles sempre são muito solícitos, são muito gentis, eles são extremamente padronizados, sabe? Você vai de uma conveniência para outra, por exemplo, e lojas de conveniência são parecido com as lojas de conveniências que a gente tem de posto de gasolina no Brasil, só que aqui tem em todo lugar, não só em posto de gasolina. E tem de tudo, tem de drogarias, tem de remédios, a coisas de limpeza, coisas de produtos pessoais, comida, tanto comida congelada quanto snacks, assim, chocolates pequenos, enfim, até café você pode tomar. Esse é o padrão das conveniências, assim. E você vai de uma para outra, e eu falo de uma para outra porque são muitas mesmo. Numa mesma rua você pega 4, 5 conveniências numa mesma rua. O padrão de atendimento é o mesmo, não muda. Isso cai num ponto interessante de que as coisas aqui acontecem muito da forma que a gente espera que elas vão acontecer. Os pedestres vão estar sempre andando na faixa dedicada a eles, as bicicletas vão estar sempre passando na faixa de bicicletas, os atendimentos vão ser sempre feitos da forma que espera-se que eles sejam. Até a coleta de lixo é um ponto interessante também, que é bem padronizado. Ela acontece justamente nos dias esperados que se aconteça de cada tipo de lixo. Tem o dia para recicláveis, o dia para não recicláveis, o dia para itens grandes que você pode agendar para que eles busquem itens grandes de lixo. Enfim, as coisas aqui acontecem de forma bem padronizada e sempre acontecem da forma que espera-se que aconteçam. Em relação ao nível de japonês, propriamente dito, eu comecei a estudar japonês em 2013, final de 2013, e em 2014 foi quando eu fiz o meu primeiro curso de verdade, foi quando eu estudei pelo programa Japonês Online, inclusive, foi em 2014. Então, de 2014 para cá são aproximadamente 5 anos, né, estudando japonês. E eu tenho feito coisas aqui que têm exigido um nível de japonês bem cotidiano mesmo, eu não precisei fazer nada que tenha sido vocabulário muito específico de alguma área até então. Mas sempre que eu precisei interagir, comprar alguma coisa, principalmente para comprar alguma coisa, acredito que foram as situações que eu precisei usar, foi bem tranquilo, assim. Justamente pelo atendimento e pela conversa acontecer da forma que espera-se que aconteça, não teve muita novidade. E sempre que eu também precisei que eles repetissem alguma coisa, que falou rápido demais para mim e falou um pouco mais devagar da segunda vez também, foram extremamente solícitos e deu para entender bem. Não houve muita surpresa, não houve muita novidade. Eu creio que uma das principais coisas que tem me acrescentado em relação ao vocabulário, em relação a palavras novas de japonês mesmo, são sinais, são placas. Tem para todo lugar, algumas placas carregam vocabulário específico de trânsito, algumas placas na frente de hospitais, na frente de farmácias carregam vocabulário daquele contexto também. E eu tenho registrado, eu tenho tirado fotos, eu tenho aprendido bastante palavras novas desde que eu cheguei. Estou sempre bem atento a isso também, porque eu acredito que essas palavras que você aprende dentro de experiência, dentro de um contexto real, elas criam uma conexão muito forte com você. E são essas palavras que você retém mais e mais rápido. Então eu tenho aprendido bastante com isso também. Um caso específico de uma palavra que eu encontrei aqui no Japão é a palavra para loteria, tá? Karakuji.
Essa palavra é interessante porque eu tenho uma única carta com ela que eu adicionei no Anki há muito tempo atrás, há mais de 2 ou 3 anos atrás. Eu só tinha apenas essa carta e ela também entrou no meu baralho de palavras em kanji, para quem acompanha nos meus vlogs, inclusive vai aparecer aqui como recomendado para que você assista aos meus vlogs de estudo, eu mostro como que eu uso o Anki, que é o aplicativo de revisão de estudos que a gente utiliza. O que aconteceu com essa carta que mostra o quanto esse método de revisão de palavras com o Anki, palavras e frases, ele é efetivo, é que apenas essa uma carta que eu encontrei no Anki há muitos anos atrás e nunca mais eu revi, nem assistindo nada, ouvindo nada, eu dei de cara com uma placa aqui no Japão que dizia lá, Takarakuji, loteria, e eu lembrei automaticamente daquela carta, daquela frase que eu adicionei há tanto tempo atrás. Mesmo revisando essa carta sempre que ela aparecia para mim, sem fazer nenhum outro tipo de contato com essa palavra, eu nunca mais esqueci. E agora, com certeza, eu nunca mais vou esquecer também, ainda mais depois dessa experiência. Então, foi uma coisa que aconteceu marcante em relação à palavra em japonês também. E um quarto ponto que me surpreendeu também, que eu não poderia deixar de falar, é comida, né? O que a gente conhece de comida japonesa no Brasil definitivamente não é o que a gente encontra aqui. Eu acredito que até o final dessa viagem talvez eu nem coma sushi, sashimi, o que a gente está acostumado a relacionar a comida japonesa no Brasil. Na maioria das refeições que a gente tem feito aqui até então, a gente comeu aqueles padrões de comida em tigela, que vem com um pouco de arroz. Eu já comi uma vez com curry, que é o molho que vem ao lado do arroz, e também algumas fatias de carne. E o sabor é muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Posso comentar sobre o arroz, que é uma coisa que a gente está muito acostumado a comer todos os dias no Brasil. O arroz aqui, ele é mais grudado, assim como é que eu posso dizer. Ele não é tão soltinho como a gente está acostumado e ele também tem bem menos sal do que a gente está acostumado, se não tiver sal nenhum. Então ele tem o gosto do arroz apenas, não tem gosto de sal e ele é mais grudado. Enfim, a comida vale a pena você provar de tudo. Eu tô com essa ideia de tudo que eu vou provar aqui nesses dias que a gente estiver aqui, que vão ser mais ou menos 2 semanas, eu vou provar tanto de comida quanto de bebida, tudo que eu não posso encontrar no Brasil, e é só o que eu tenho feito. Eu não estou comendo nada que eu possa encontrar no Brasil justamente para poder aproveitar ao máximo. Então comida certamente é um ponto que vale a pena você explorar ao máximo quando você estiver aqui no Japão. Então é isso, essas foram apenas as primeiras impressões minhas aqui no Japão, da minha primeira viagem. Tem muito mais coisa para comentar sobre a cidade, sobre as pessoas, bastante coisa legal que a gente está se deparando, mas tem muito vídeo ainda para acontecer daqui da viagem. Inscreva-se aqui no canal se você não tiver inscrito, confira também o seu sininho, que vai lembrar você, vai avisar você sempre que a gente tiver vídeo novo. Tem bastante vídeo para acontecer da viagem, vídeos de quando os alunos chegarem também, vídeos das impressões do Luiz, que ele está fazendo também sobre a viagem. Então deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você espera que a gente conte para você daqui da nossa viagem ao Japão, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!